Imagine estar diante de um leão em meio à savana. Seu coração acelera, suas pupilas se dilatam, os músculos se contraem, e num piscar de olhos, você já decidiu: lutar ou correr. Essa explosão de preparo físico e mental não acontece por mágica, mas por causa de um dos compostos mais poderosos produzidos pelo corpo humano, a noradrenalina. Muito além de um simples hormônio, ela é uma peça-chave para a sobrevivência desde as civilizações antigas, sendo fundamental em momentos de estresse agudo, combate ou perigo iminente. Mas como exatamente ela age no cérebro? O que a diferencia da adrenalina? E por que cientistas do mundo todo a estudam com tanto interesse? Neste vídeo, você vai descobrir como a noradrenalina molda nossas decisões mais extremas, com impactos que vão desde a guerra até o amor. Em 1946, o bioquímico norueguês Ulf von Euler fez uma descoberta que mudaria a neurociência para sempre. Ele identificou a noradrenalina como neurotransmissor, ou seja, uma substância capaz de transmitir sinais entre os neurônios. A partir dali, cientistas começaram a entender que não se tratava apenas de uma molécula ligada à sobrevivência, mas de uma substância essencial para a regulação da atenção, foco, humor e resposta ao estresse. O que antes parecia instintivo, agora ganhava explicações químicas. E com essa descoberta, uma nova era se abriu na medicina e na psicologia. Apesar de muitas vezes ser confundida com sua irmã, mais famosa, a adrenalina, a noradrenalina tem características únicas. Enquanto a adrenalina prepara o corpo para uma explosão física, a noradrenalina ajusta o cérebro para decisões racionais em frações de segundo. É por isso que soldados em campo de batalha, cirurgiões em salas de operação e até jogadores em finais de campeonato apresentam níveis altíssimos dessa substância. A mente entra em hiperfoco, o tempo parece desacelerar e o corpo reage com precisão cirúrgica. Uma capacidade que não é superpoder, é neuroquímica pura. A noradrenalina, também chamada de norepinefrina, é um neurotransmissor e hormônio essencial no funcionamento do cérebro e do corpo humano. Produzida principalmente nas glândulas suprarrenais e em núcleos cerebrais como o locus coeruleus, ela atua como um mensageiro químico que ativa o sistema nervoso simpático. Isso significa que, ao menor sinal de ameaça, ela entra em cena disparando sinais por todo o corpo para garantir atenção máxima, pulso acelerado e foco absoluto. Sua presença não é constante, mas explosiva, surgindo em momentos críticos para garantir sobrevivência e desempenho. Segundo estudos da American Psychological Association, a noradrenalina não age sozinha. Ela faz parte de um trio químico cerebral que inclui a dopamina e a serotonina. Mas entre as três, ela é a mais reativa ao estresse. Ao ser liberada, ela redireciona o fluxo sanguíneo, acelera os batimentos cardíacos e dilata as vias respiratórias, preparando o organismo para qualquer eventualidade. Essa reação é conhecida como resposta de luta ou fuga, conceito já descrito desde o início do século XX por Walter Cannon, fisiologista norte-americano que estudou as funções do sistema nervoso autônomo em situações extremas. Curiosamente, a noradrenalina também está associada à vigilância e à tomada de decisões rápidas. É por isso que, em momentos de perigo, o cérebro parece acordar de forma intensa, como se cada segundo ganhasse nitidez absoluta. Essa capacidade de hipervigilância foi crucial para povos indígenas e civilizações antigas, que dependiam da caça e da guerra para sobreviver. De guerreiros vikings a samurais japoneses, muitos dos rituais de preparação antes de batalhas estimulavam naturalmente a liberação de noradrenalina, mesmo sem que esses povos soubessem que estavam, na prática, hackeando a própria bioquímica. Embora tenha evoluído como uma resposta a perigos físicos e situações extremas, a noradrenalina hoje age em contextos bem diferentes, mas igualmente desafiadores. Provas escolares, entrevistas de emprego, apresentações em público e até uma discussão familiar são cenários que, para o cérebro, podem ativar os mesmos mecanismos bioquímicos que um confronto com um predador ativaria milênios atrás. A diferença é que, no ambiente moderno, nem sempre essa reação é útil ou desejada. O corpo entra em estado de alerta total, mesmo quando o que está em jogo não é a sobrevivência física, mas sim a social. De acordo com pesquisas publicadas na revista científica Nature Neuroscience, altos níveis de noradrenalina estão diretamente associados ao aumento da atenção e da memória em situações de estresse. Isso significa que, em doses controladas, ela pode ser uma aliada poderosa na performance cognitiva. No entanto, se os níveis se mantêm altos por muito tempo, o efeito se inverte. O excesso pode provocar ansiedade, insônia e até pânico. Esse equilíbrio é tão delicado que muitos medicamentos,
Antidepressivos modernos atuam justamente na regulação da noradrenalina no cérebro, como é o caso dos inibidores da recaptação de norepinefrina. A sociedade atual, com seu ritmo acelerado e estímulos constantes, tornou a ativação do sistema simpático algo quase cotidiano. Luzes artificiais, redes sociais, prazos apertados, ruídos urbanos, tudo isso contribui para que o cérebro mantenha a liberação de noradrenalina em frequência alta. E como resultado, muitos vivem em constante estado de alerta, como se estivessem em uma guerra invisível. Esse padrão não só desgasta a mente, como afeta diretamente o corpo, elevando a pressão arterial, comprometendo o sono e provocando doenças psicossomáticas. Em grandes momentos da história da humanidade, a noradrenalina desempenhou um papel invisível, porém decisivo. Em campos de batalha, revoluções e fugas dramáticas, esse neurotransmissor foi fundamental para que líderes tomassem decisões vitais em frações de segundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, relatos de soldados apontam para uma percepção do tempo desacelerando em meio ao caos, um efeito neuroquímico provocado pela intensa liberação de noradrenalina. Esse hormônio, nesses momentos, transformava o medo em ação e o pânico em precisão, mas o efeito da noradrenalina não se restringe ao combate físico. Em grandes revoluções como a queda da Bastilha ou os movimentos de independência das Américas, líderes e rebeldes operavam sob enorme tensão emocional e mental. Esse estado de vigilância e reatividade constante, segundo estudos da Journal of Military History, é altamente influenciado por neurotransmissores como a noradrenalina. Ela agia como um catalisador de coragem, ampliando a prontidão para agir mesmo diante do risco extremo. Era o corpo inteiro gritando, agora ou nunca. Outro exemplo impressionante é o uso da noradrenalina em treinamentos militares modernos. Tropas de elite são expostas a situações limite justamente para condicionar o cérebro a lidar com picos desse neurotransmissor sem colapsar. O objetivo é simples: tornar o estado de alerta algo controlável e útil. Segundo documentos do Exército dos Estados Unidos, os soldados são avaliados por sua capacidade de manter a calma sob níveis extremos de noradrenalina, o que diferencia um bom combatente de um instintivo descontrolado. Apesar de seus efeitos poderosos, a noradrenalina pode se tornar um vilão quando seus níveis ficam fora de controle. Baixas concentrações desse neurotransmissor estão diretamente associadas a distúrbios, como depressão maior, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e até hipotensão crônica. Segundo a Harvard Medical School, a noradrenalina é essencial para manter o estado de alerta e o engajamento com o mundo, e sua ausência provoca desmotivação, fadiga constante e um apagamento emocional que compromete profundamente a qualidade de vida. Por outro lado, o excesso de noradrenalina no organismo também traz sérios riscos. Ataques de pânico, hipertensão arterial, insônia e hiperatividade são alguns dos efeitos colaterais comuns. Em situações extremas, como nos transtornos de estresse pós-traumático, TEPT, o cérebro passa a liberar noradrenalina em momentos inoportunos, revivendo sensações de perigo, mesmo em ambientes seguros. De acordo com a American Psychiatric Association, esse desequilíbrio pode prender a mente em um ciclo vicioso de alerta constante, impedindo o relaxamento e comprometendo as relações sociais. Felizmente, a ciência vem avançando no uso terapêutico da regulação da noradrenalina. Medicamentos como os inibidores seletivos da recaptação de norepinefrina, NRI, usados no tratamento do TDAH e da depressão, ajudam a restaurar o equilíbrio cerebral. Além disso, práticas como meditação, atividade física e uma boa higiene do sono podem modular naturalmente os níveis dessa substância. O cérebro, afinal, não é uma máquina incontrolável. Ele responde aos nossos hábitos, e a noradrenalina, embora potente, pode ser guiada com sabedoria. O estudo da noradrenalina abriu portas para uma nova compreensão da mente humana. Com o avanço da neuroimagem e da biotecnologia, pesquisadores conseguem hoje mapear em tempo real como esse neurotransmissor se comporta em diferentes regiões do cérebro. Experimentos com ressonância magnética funcional, como os realizados pelo Instituto Max Planck, revelam que durante tarefas que exigem tomada de decisão rápida, há um aumento súbito de atividade no locus coeruleus, o quartel-general da noradrenalina. Essa descoberta não apenas confirma sua importância na cognição, como também tem impacto direto na criação de tecnologias de interface cérebro-máquina. Além disso, a noradrenalina se tornou uma peça-chave em pesquisas sobre estados alterados de consciência. Durante experiências de quase morte, relatos de hipervigilância e distorção do tempo coincidem com picos de liberação desse neurotransmissor. Embora o tema ainda esteja sendo estudado com cautela, algumas teorias, como a defendida por pesquisadores da Universidade de Michigan,
sugerem que a noradrenalina pode ser o gatilho bioquímico que permite ao cérebro formar imagens mentais vívidas e reorganizar memórias sob estresse extremo. Um mecanismo que talvez explique visões intensas em momentos limite, mas talvez o futuro mais promissor da noradrenalina esteja na sua aplicação médica personalizada. A medicina de precisão, que estuda a bioquímica individual de cada paciente, já vislumbra tratamentos feitos sob medida para ajustar os níveis desse neurotransmissor em quem sofre de transtornos cognitivos e emocionais. Um novo campo da ciência está nascendo, onde o cérebro será tratado como um ecossistema único, e a noradrenalina como uma chave de acesso a todo o seu potencial oculto. É um futuro onde conhecer a química da mente pode nos tornar mais humanos, conscientes e preparados para os desafios do mundo moderno. No fim das contas, a noradrenalina é como um maestro silencioso regendo a orquestra interna do nosso corpo. Ela age sem alarde, mas transforma completamente nossa percepção do mundo em momentos decisivos. Seja num confronto ancestral entre caçador e presa, numa guerra que redefiniu civilizações ou numa simples escolha feita sob pressão no cotidiano moderno, ela está presente, guiando nossa atenção, acelerando reações, ajustando emoções. Ignorada pela maioria das pessoas, essa molécula é uma das maiores responsáveis por nossa capacidade de sobreviver, aprender e evoluir. Agora que você entende como a noradrenalina funciona e o impacto profundo que ela tem sobre nossas emoções, decisões e desempenho, fica o convite à reflexão. Quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia instintiva, mas era na verdade química? Se o cérebro é o palco da nossa história pessoal, a noradrenalina é o holofote que ilumina as cenas mais importantes. E entender isso é mais do que ciência, é autoconhecimento. Porque quem domina o que acontece dentro de si, enfrenta o mundo com mais clareza. E você? Já viveu alguma situação em que percebeu o tempo desacelerar ou sentiu seu corpo reagir antes mesmo da sua mente? Conta aqui nos comentários. E se essa explicação te surpreendeu, aproveita e se inscreve no canal para descobrir os segredos mais impressionantes da mente, da ciência e da história. Porque aqui, cada vídeo é uma nova viagem ao desconhecido, com os pés na ciência e os olhos na curiosidade.